Eu quero agradecer a vocês aí o privilégio de estar com vocês nessa manhã, né? Eu acompanho à distância o trabalho de vocês com muito apreço, carinho e admiração. Eu acho que surgiram vários movimentos aí a partir de uma resistência a essa proposta que está aí dada na realidade brasileira, de uma computação, assim, como o Cacau falou, quase que completa do meio evangélico, pelo menos daqueles que têm o poder de fala, né? E as pessoas que estão com o microfone na mão, né, pastor, apesar de que eu creio nisso, que há muita gente que está fora desse esquema, mas quem está com o microfone na mão está com o microfone falando pró-governo invariavelmente, né? Assim, você não tem nenhum tipo de contraponto, né? A coisa está bem complicada, a questão, por exemplo, mais estética, a percepção mais estética da situação que nós vivemos. E aí, então, assim, surgiram alguns movimentos, né? Esse daqui é um deles que eu aprecio, o MBP também surgiu nesse período aí, como uma forma de oásis para alguns colegas inspirarem. Eu acho que esses movimentos, eles somam e sinalizam algo e criam um espaço de fala que foi suprimido. Para vocês terem uma ideia, está gravando isso aí, eu quero dizer para vocês, eu fui há alguns meses atrás cancelado ad hominem pelo executivo da Convenção Brasileira, proibindo publicar qualquer texto meu no Jornal Batista. E ele fez isso por e-mail. Eu tenho um e-mail aqui, inclusive printado. E aí eu fui marcar uma conversa com ele para poder conversar e dizer, olha, mas por que você está fazendo... Uma coisa é você olhar o texto e falar assim, não concordo com isso, não quero que isso entre no Jornal Batista e elenque as razões. Outra coisa é do Sérgio, joga fora, sem nem ler. E aí a coisa, eu fui conversar com ele e fui expondo o ridículo da argumentação dele, né, da decisão dele. Uma coisa de 1 hora. E aí quando acabou a conversa, ele falou, não vou publicar os seus textos. E se você olhar lá no Jornal Batista, o que tem saído mais é textos devocionais, assim, estudos bíblicos, né? Não tem nada de nada. A única coisa que eles deixaram passar no texto lá foi o termo sindemia, que algumas pessoas da academia, por exemplo, o professor Elton Vitoriano da FAGE, tem usado, não só ele, mas outros, para dizer da confluência de pandemia com ação sinérgica para elevar e potencializar a pandemia, né? A quantidade de mortes não é para ser o que foi. Então, em vez de falar só pandemia, essa questão sinérgica de um governo que fez de tudo para não acontecer o que deveria acontecer em termos de trato de saúde pública. Alguns acadêmicos estão usando o termo sindemia, sinergia com pandemia. Então, hoje essa palavrinha lá no meio do texto passou, ninguém percebeu. Também eles não estão ligados à academia para saber que esse é um termo que as pessoas estão usando recentemente, né? Então, assim, a minha fala aqui hoje vai ser bem breve. Eu queria não mencionar as direitas evangélicas, mas falar dessa ambiência, né? A qual nós vemos e como é que nós chegamos a vou propor um caminho pelo qual nós chegamos aqui. O meu doutorado não tem nada a ver sobre isso aqui, é sobre hermenêutica bíblica, viu, Eliane? Assim, uma outra área de estudo, mas ao longo do tempo na academia, eu andei fazendo alguns estudos e pesquisas, né, sobre especialmente o apoio batista à ditadura militar, né? Alguns documentos que eu fui ter acesso, né, e sempre tive uma vigilância.
Você está pesquisando o quê? Você está fazendo o quê? Pesquisa, né? É para quê? É para sua tese? É para dissertação? Pesquisa. E aí eu falava essas coisas, as pessoas saíam e eu estava com o celular, eu levei o caderno, aquele modelo antigo, né? Você pega a ata, livro de atas, caderno, vai anotando. Eu falei assim, peraí, estou com o celular aqui. Aí eu comecei a paf. Então tem um arquivo de fotos, documentos históricos que são inacessíveis por alguma razão que a gente desconhece, porque são fatos. O que você pode fazer dentro do fato é ou se orgulhar ou se envergonhar dele. Mas negar, não tem como negar. E aí tem esses arquivos lá, salvos em vários locais, pendrives diferentes, arquivos de computador e por aí vai. Quem quiser depois ter acesso, assim, logicamente que tem assim, não está catalogado, assim, você pode ver, eu posso mandar e você vai olhar lá e destrinchando conforme você faz a leitura, né? Então assim, eu começo a minha palavra então rapidamente falando sobre esse último episódio que aconteceu, acho que ontem ou anteontem, de um pastor batista da Convenção Brasileira que fez uma palavra dura nas redes sociais e que repercutiu inclusive no UOL em relação aos mendigos, né? Usando um texto de Paulo em Tessalonicenses, ele fala assim: se não trabalhou, não come. Como se a mendicância fosse uma opção de vida das pessoas que elas querem ficar ao bel prazer, como se a mendicância fosse então essa forma de bel prazer. Então, eu acho que há uma confusão, talvez você esteja vendo Pantanal, eu acho que há uma confusão entre juventino e mendicância, porque uma coisa é o cara viver de renda e não fazer nada. E aí você fala, trabalha para poder comer. Outra coisa é o cara que não tem onde trabalhar e que é jogado nesse valão, nessa bacia que é a mendicância, e você dizer para ele, você não trabalhou? Então você não tem que comer. Essa fala desse pastor não é a primeira que ele usa para causar espécie. Há pouco tempo atrás, eu não sei se você lembra de um vídeo, um pastor que bateu uma mãozada no púlpito, quebrou de vidro. É o mesmo. E há um pastor que cria celeumas, ele não tem uma fala sobre o Evangelho, mas ele tem uma fala beligerante em relação a algo, sempre atacando alguma coisa. Até há pouco tempo atrás, o foco dele era os adventistas. Então ele ia para a internet falar contra o adventismo. E nisso daí, nessas reações, ele adquiriu um certo número de seguidores. A questão é por que as pessoas estão se dando, e evangélicos do Evangelho, estão se dando para esse tipo de mensagem. Porque isso aí é completamente distoante da fala de Jesus. Não tem nada a ver com os evangelhos, com a vida e nem com o ensino de Jesus. Então me parece que tem algumas coisas que estão presentes, entre elas a nossa estrutura e herança como formação de povo brasileiro. Nós somos um povo que a violência foi entubada, introjetada na gente, desde o período da escravidão, e que essa forma que as pessoas acusam e recusam de politicamente correto é a forma em que hoje ganha o espaço para que as pessoas se pronunciem e elas falem, e que haja o respeito àquele que antes era massacrado. Então, a turma mais à direita reclama do politicamente correto. Eu não quero ser politicamente correto, eu quero ser o que eu sou, e ainda que essa forma de ser seja a encarnação dessa violência introjetada na gente enquanto nação. Essa violência, ela durante muito tempo ela foi
canalizada e assim e resolvida, entre aspas, através de uma expertise social chamada jeitinho. E que para uma herança, e evangélicos de uma herança puritana, parece sempre ser algo pecaminoso. Na verdade, o jeitinho brasileiro foi a forma do brasileiro lidar com a violência que lhe é imposta todo santo dia. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que causa espécie na direita evangélica, que você e eu não precisamos concordar com o fato, mas que é um jeitinho e que é uma forma de sobrevivência. Como é que uma pessoa que ganha o salário mínimo e que mora numa comunidade vai pagar a conta de luz, com a luz valendo a peso de ouro? Qual é o jeitinho que se dá? Gato. O gato. O gato é a forma que as pessoas encontraram de sobreviver a esse massacre que é feito pelas distribuidoras de luz com a conivência do governo. E aí, aqueles que estão mais à direita vão dizer assim, mas isso é um absurdo, isso é roubo. Sim, de certa forma, não deixa de ser, mas não é um roubo clássico, né? Vamos dizer assim, se podemos chamar dessa forma. É simplesmente um modo em que as pessoas encontraram para poder sobreviver. A realidade brasileira, desde das capitanias hereditárias, é uma realidade de... A gente estuda história, né? Em geografia, que a Índia tem um sistema de castas, aqui é um sistema de castas. Os generais, os filhos são generais. Os juízes, os filhos são juízes. Há um sistema de castas aqui nesse país. E só não vê quem não quer. E como é que se dá, como é que se lida com isso? Então, qual é a chance de uma pessoa que tenha ambição, ela conseguir viver muito bem financeiramente, como essas pessoas que chegam no topo de uma pirâmide estatal, né? Vamos dizer assim. A única forma delas fazerem isso é ou ganhando na Mega Sena ou participando de um sistema de jeitinho que envolve a questão que nós chamamos de corrupção. E aí eu entro numa outra coisa que foi alimentada ao longo dos últimos anos, que é justamente essa ideia de que e que é uma ideia violenta, de colocar tudo sub júdice, né? Que é uma forma de subjugar a ideia alheia, ou perseguir uma ideologia contrária. Então nós temos aí a Lava Jato, que por causa da Vaza Jato a gente viu que a coisa... A gente está desconfiado já quando o juiz aceita o convite do candidato e quando um dos procuradores da equipe diz que eles trabalharam para que o PT não voltasse ao poder. O tal do Carlos, acho que é Carlos Francisco, não conheço o nome dele, que é um ruivinho, né? Ele é o cara, ele falou numa entrevista, não, nós canalizamos para o outro candidato. Então, assim, esses modelos ou essas ações, elas são ações, novamente, violentas, só que agora sob a tutela do amparo legal, ou daquilo que se pretende anunciar como legal. Como é que você faz, como é que você convive nesse ambiente? É difícil. A única forma de muitos é através do jeitinho que é essa expertise social. Então veja que o ambiente o bolsonarismo para essa extrema direita, ele já existia, né? Ambiência para isso.
já tinha sol suficiente, chuva suficiente para essa planta florescer. A segunda coisa que eu queria falar é que nós temos aqui, outra coisa que contribui, é a versão mais predatória do capitalismo. Aqui no nosso país, uma multinacional, uma transnacional, ela socializa o prejuízo com o povo, mas ela continua privatizando o seu lucro. Deu lucro, ela remete para fora. Deu prejuízo, governo, distribui aí, faz o povo pagar em cota. E nós estamos pagando bandeiras, outras cotas aí, porque a multinacional não pode ter prejuízo. Então a forma capitalista, além do capitalismo ter seus problemas, aqui nesse país é a forma mais predatória possível. E eu estava lendo outro dia um livro e tinha uma contribuição de um historiador chamado Otto Bauer, e ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele estava distinguindo lá socialismo de revolução e socialismo de reformas, ou por reformas. E ele está falando assim, olha, toda vez que uma elite econômica ela apoia qualquer tipo de governo que tenha tendência fascista, ou que seja fascista, ela o faz para que sejam revogados os ganhos que o trabalhador teve pelo socialismo de reforma. Interessante essa fala, né? Aconteceu aqui no Brasil, não aconteceu? Só que a fala do Bauer é sobre a Alemanha nazista, não é sobre o Brasil. Como é que uma elite econômica dá apoio para o pior tipo de político que nós tínhamos na Câmara dos Deputados, que não fazia nada, que nunca nem trabalhava, nem dá expediente, não atendia, não fazia nada. Como é que essa elite dá apoio para esse cara? A explicação, segundo Bauer, continua sendo a mesma que aconteceu na Alemanha nazista. A gente tolera porque ele vai retirar os benefícios que foram dados aos trabalhadores ao longo do tempo. Vai voltar aquela carnificina das relações trabalhador-empregado, em que o empregador sempre ganha mais, sempre vai ter mais sucesso nessa relação predatória. Isso me faz lembrar do porquê e aí tem um livro fenomenal, que é um clássico da literatura universal, chamado Germinal, de Émile Zola, em que ele coloca lá, o Zola vai dizer, né, por que é que a Internacional Socialista estava tão na moda. É justamente por causa da forma predatória e opressora do capitalismo. Isso me lembra um título do livro da professora, acho que é Rosana, que está lá no estado de Bath, na Inglaterra, ganhou uma concorrência para pesquisa de 11 milhões de reais, uma coisa assim, né? É muito legal. O título dela é assim, Amanhã vai ser maior. Porque quanto mais você faz a opressão, a reação, a antítese, depois dessa tese, vai ser maior do que o que nós experimentamos anteriormente. Então, por que eu falo do capitalismo predatório? Porque esse modelo adentrou nas igrejas através da transformação da comunidade eclesiástica numa corporação religiosa. E as relações não são as relações humanas, são relações empresariais, profissionais. E esse modelo, ele acaba construindo um tipo de visão de comunidade, de fé, que não tem nada a ver com o que é uma comunidade de fé. E a partir desse modelo, as pessoas elas acabam transmitindo ou passando, vivenciando essas relações também para fora.
e acham normal, por exemplo, ter um presidente ogro. É legal, né? O cara, ele fala a verdade, a maior bobagem do mundo, é legal, porque está acostumado já, não tem ambiente para ela, nenhum ambiente que possa ser ou ter uma coisa diferente disso, né? E aí, como é que nós chegamos aqui, então, por exemplo, como eu posso falar um pouco mais com batistas, né? Nós tivemos o pastor ele lembrou bem da Conferência do Nordeste, teve também o movimento de diretriz evangélica, sempre teve segmentos do movimento evangélico ligados à esquerda, ou ao pensamento mais à esquerda, justamente por causa da aproximação visceral entre a noção de reino de Deus e aquilo que foi conhecido como socialismo utópico. Essas coisas estão visceralmente ligadas ao socialismo utópico, uma inspiração no reino de Deus, a ideia de reino de Deus. A questão toda é que esse grupo, ou esses líderes que pensavam dessa forma, eles pendularam entre a estigmatização, em certos momentos, e o livre trânsito em outros momentos. Eu diria que esse pêndulo ele era mais tranquilo na sua passagem antes da ditadura militar, mas com o golpe de 64 houve uma estigmatização do pensamento de esquerda. Eu estou para fazer um trabalho, né? Esse é o que eu estou agora, no doutorado, assim, olhando com calma, por curiosidade, né? Mas existia um material chamado, um jornaleco, um informativo, chamado A Voz dos Mártires, e que isso tinha uma entrada grande na liderança das igrejas batistas, presbiterianas e até metodistas, em que era transposto para esse jornalzinho, uma forma de um A3, dobradinho, né? Às vezes com um pouquinho mais de encarte e tal, mas era transposto para esse jornalzinho as experiências de perseguição nos países comunistas. Vou botar aqui em termos mais corretos, né? As pretensas experiências ou sugeridas experiências de perseguição em países comunistas. Porque nem tudo que está lá aconteceu. Mas foi-se criado uma ambiência contra o comunismo e uma ambiência fantasiosa, quase que trocando identidade ou partindo identidade entre o próprio diabo e o comunismo. O inferno é comunista. E o céu é capitalista, lá tem ouro, tem pedras preciosas e tal, né? Então, a noção que foi... Ontem, um membro da igreja mandou para mim aquele texto lá de Eclesiastes, né? O coração do sábio se inclina para a direita e do tolo para a esquerda. Aí eu respondi para ele, mandei assim, vai ler Gênesis 13, vai ler a separação de Abrão e Ló. Para onde Ló vai? Vamos mostrar para vocês o sentido de vocês aí. Ló vai para a direita. O que está na direita? Sodoma. E Abraão vai para a esquerda. Então o pai da fé estava à esquerda. Aí eu respondi para ele assim, e ele falou assim, boa. Boa. Ficou sem palavras, assim. Porque de fato a problemática, as pautas que são colocadas, elencadas como esse elemento
aglutinar apoio, elas não são pautas em que a maior parte da direita ela viva coerentemente defendendo aquilo com a própria vida exemplarmente. Ao contrário, é uma defesa hipócrita. Você vê lá, o Lula falou sobre a questão do aborto como saúde pública, né? Que em saúde pública o aborto é uma contenção de danos. Ninguém quer o aborto, só que se vai fazer, então é melhor que seja feito com um amparo médico do que ser feito por uma carniceira com cabide num canto qualquer. Então a questão é essa, e ninguém quer discutir. Mas a Lula falou isso. Aí o pessoal caiu de pau em cima do Lula. Mas peraí, mas tem uma entrevista do Bolsonaro na Isto É, dizendo que ele praticamente sugestionou a sua segunda esposa para tirar o 04, né? Porque ele era um embrião ainda, quando ela engravidou. E ela falou que não ia tirar. E ele disse assim, eu respeitei a decisão dela. Mas por que ninguém fala isso? Então, veja, a menina pobre engravidou e a família ou a família do rapaz manda abortar e vai assumir. O mundo cai sobre a cabeça da menina. A menina rica engravidou, o pai leva num hospital desses, paga, ou numa clínica de aborto, paga e faz o aborto. A menina volta para casa com sequelas emocionais, fisicamente zerada. A outra, se não morrer, vai ter algum tipo de sequela física. Então, assim, veja que a hipocrisia está presente nesse movimento. Mas estou falando assim porque quando entrou a ditadura militar, houve uma computação do meio evangélico, né, como um todo. Para vocês terem uma ideia, quem conheceu o pastor Elcio Lessa, sabe da cabeça aberta que Elcio tinha, né? O Elcio Lessa defende um parecer em 1965, contra a entrada da Convenção Batista Brasileira naquilo que era uma espécie de aliança evangélica no Brasil. É estranho, não? O Elcio defendeu uma coisa contra isso, né? Mas por que ele estava defendendo contra? Porque houve um expurgo. A turma que estava lá, antes do golpe acontecer, foi retirada. As pessoas que estão envolvidas nisso aí, como Anivaldo Padilha, que foi torturado, e outros mais, eles foram retirados. E entrou uma liderança, foi colocada uma liderança pró-ditadura militar, pró aquilo que seria a ditadura militar. Assim como no Jornal Batista, nós tínhamos o pastor Almir Gonçalves, que deixava o pau cantar nas páginas do jornal. Tem lá um debate grande de Delcy Josalim com Davi Malta. Em várias páginas do jornal, parecendo o Leonardo Boff e o Clodovis Boff na Hebe. Pá, os dois, toda edição tinha lá. Até o momento que o Davi fala assim, não dá mais para falar com você. Escreve o texto e termina o debate. Mas o Almir Gonçalves publicava as duas coisas. A primeira edição após o golpe, já tem um novo redator. Na primeira edição, começa o novo redator. E já começa dizendo, graças a Deus, vamos ter liberdade de pregar o Evangelho aqui. Por quê? Porque o comunismo ia caçar o espaço de pregação do Evangelho. Ainda que a liberdade não seja liberdade, mas seja liberdade para pregar o Evangelho. A cabeça, entre aspas, pensante, de pensante não tem nada, era essa.
esse elemento faz com que haja um cerceamento, agora mais formal, no pensamento político, por exemplo, entre os batistas. E aí você vai ter alguns, sempre o que se tenta conter, sempre um lapso, há um escape, né? Um dos escapes foi a turma de 68 do seminário, tanto do sul quanto do norte, que as duas turmas, eles não sabiam disso, descobriram recentemente, as duas turmas escolheram como patrono Márcio Terquini Júnior. E a formatura deles foi uma semana antes ou depois do AI-5. Eu lembro mais deles, foi uma semana antes ou uma semana depois. E estavam escolhendo como patrono um cara que a ditadura militar não tinha nenhum amor por eles, ou por ele. Não por outro motivo, essas duas turmas foram simpatizadas, né? E se recriaram, vários deles, em outros meios, não no Ministério Pastoral. Recentemente faleceu o pastor Eldo Vitor Mulatinho. O pastor Eldo fez um trabalho, foi um dos primeiros a fazer doutorado, né? Ele fez lá na USP, em Ciências Sociais, falou sobre a comunidade Leta em Varpa, depois fez concurso, foi ser professor na UFG, lá em Goiás, chegou a ser reitor da UFG, e aí ele faleceu recentemente. Eu mandei, o Senado estava fazendo necrológio lá na página dele, eu informei, olha, o ex-aluno do seminário, pastor, ex-reitor da UFG, concursado no Senado, assessor do Senado, faleceu. Publicaram? O falecimento do pastor Samuel Cardoso Machado publicaram, mas a do Elzo não publicaram, que foi alguns dias depois. Está entendendo? A forma como as coisas são colocadas, né? Então, assim, esse modelo nesse período é que Elcio, Lessa, Davi, Mauro, entre outros, são chamados de vermelhinhos. Ninguém no microfone falava assim na Assembleia Convencional, esse aí é o vermelhinho, não. Mas nos corredores, lá vai o vermelhinho. Numa perseguição a eles, perseguição essa que atingiu, e aí eu termino aqui, o ápice depois do golpe fundamentalista nos Estados Unidos nos anos 70, que reverbera nos anos 80 aqui no Brasil, através da vinda de missionários e também da liderança cooptada para o fundamentalismo, né? Naquele momento, os professores do Seminário do Sul, eles foram caçados, e do Norte também, caçados porque eles estavam numa perspectiva de redemocratização. Você tinha professores apoiando o PT, tinha professores brizolistas, e aqui no Sinal do Sul. E não podia ter esse tipo de gente dando aula. A acusação foi de teologia liberal. Teologia liberal, eu concordo com o falecido Alessandro, nunca chegou no Brasil. Aqui no meio batista, nunca. Nunca. Então acusavam de herege, porque essa tarja é uma tarja para herege, e com base nisso fizeram uma limpa no corpo docente do Seminário do Sul, que era justamente os caras que tinham um pensamento político, que tinha uma teologia do espaço público, ou para o espaço público, e isso aí foi retirado do seminário naquela época. Esse fundamentalismo, ele teve esse primeiro voo aqui, e agora voltou em 2018 para cá com um voo mais intenso, né? Eles tentaram uma outra inserção
mais forte em 2000, anos 2000 ali, nisso, não conseguiram sucesso, porque alguns sacrificaram, né? Entre eles o Alexandre Castro, Clemir e outros mais, mas agora eles conseguiram sucesso, e aí eu para vocês, dois grupos chegaram no Brasil, a Capital Ministries, né, dos Estados Unidos, que inclusive estabeleceu sede em Brasília, que promove encontros com deputados e senadores, que é de um pastor americano fundamentalista, ex-jogador de basquete, e que a agenda é uma agenda impositiva, tal qual preza o fundamentalismo mais clássico, e também uma que vem bem na encolha, mas ela está fazendo movimento, é a GKPN, Global Kingdom Partnership Network. Eles reuniram pastores na África do Sul para forçar as eleições, assim, e em 2018 eles reuniram aqueles que eles consideravam as principais lideranças evangélicas do país. Então, os batistas estavam lá, Josué Valando, Pascoal Piragini, Silvado, João Emílio aqui de Irajá, acho que Vânia também estava, se não estava mandando representante. Eles reuniram essas pastores de grandes igrejas, Luciano Subirá, né? Não sei se vai, mas é futuro do presidente indicativo, né? Então, Subirá, né? Luciano Subirá e outros mais. E nessa reunião na Central de Belo Horizonte, o Valadão, Jeremias Pereira, Hernandes Dias Lopes, toda essa turma estava lá. E eles lá chamaram os presidenciais para uma conversa, essa entidade. A Marina, segundo eles, a Marina foi, o Alckmin, que é candidato, foi, e o terceiro que foi que eles chamaram, para dar, não chamaram não, mas o terceiro que foi, pelo menos acho que não chamaram, com certeza não foi, e o terceiro que foi o Bolsonaro. E quando o Bolsonaro sai, eles todos fecham o acordo do Bolsonaro. Ali foi selado o pacto para eleger Bolsonaro, através dessa organização. Para vocês verem assim, talvez você nunca tenha ouvido falar nela, porque ela trabalha na surdina, mas apareceu recentemente no Jornal Nacional, sem que a gente soubesse. Vocês viram uma matéria que a primeira igreja de Curitiba recebeu refugiados ucranianos? Viu isso? Estava lá o pastor Piragini, na porta do ônibus, dando uma entrevista, e um outro pastor falou. Esse outro pastor que falou, o tal de Dantas, acho que é o Daniel Dantas, uma coisa assim, ele é o executivo dessa organização aqui no Brasil. Então, assim, só terminar. Então, tem esse movimento todo por detrás e que está forçando. Você tem aí, eu tenho aqui, viu, Irene, João, quem quiser, eu tenho aqui o convênio que o Senado do Sul assinou com o Peterson Center. Está aqui. Assinatura do Silvado, do Sox, do Brandão, do Valtair. Junto com o Brent Rey, que faleceu, está no Brasil durante um tempo, estava lá no Senado de Fort Worth, né? E junto com o Paige Peterson, que era o reitor, que é um dos atores do fundamentalismo norte-americano. Então veja que tudo isso aí está posto. Alguns viram no bolsonarismo a sua vestimenta. Outros entraram no bolsonarismo porque viram que era uma vestimenta, uma túnica de várias coisas. Achou interessante
usar aquela túnica, traz algum benefício. De qualquer forma, toda a ambiência para que a convivência com essas ideias mais esdrúxulas fosse possível, estavam aí. E eu termino assim dizendo para vocês assim: por que é que nós precisamos do Evangelho para o Evangelho? Porque o fundamentalismo, ele se calca muito no Velho Testamento. Então veja, quando, eu estava falando isso com o pastor Caio Fábio recentemente, uma conversa, quando a EVB, que foi o último tipo de sanidade, rompeu, na minha leitura pessoal, que você não precisa concordar comigo, nós entramos assim, a porcaria que estava meio contida, ela emporcarou de vez o meio evangélico. Foi o ladrão do meio evangélico. Exatamente. Boa ideia, irmão. E junto com essa noção, do outro, quem não emporcalhou, fundamentalizou. Qual que é a porcaria? É aquilo que é conhecido como teologia da prosperidade, que usa o Velho Testamento. Qual é o outro lado? Fundamentalização, que usa especialmente o Velho Testamento para as ideias de inserção do espaço público. Então veja, a maior parte dos evangélicos no país não sabe o que é evangelho. É por isso que essas falas grotescas, como é que eu mencionei no início, elas encontram guarida assim. Né? É isso, gente. É mais ou menos essa ambiência aí que eu queria colocar para vocês. E lembrando que essas pautas que o Bolsonaro usa, né, elas são pautas morais para poder adquirir apoio. Tem um historiador chamado Gimoá, que ele fala assim, olha, desde sempre, Napoleão usava pautas morais para conseguir apoio para fazer o que queria fazer, de mais cruel.